Trigonometria, vamos estudar hoje o que é seno e cosseno. Seno e cosseno são relações trigonométricas, razões trigonométricas, que envolvem aí os lados dos triângulos e os seus ângulos. Você lembra lá do triângulo retângulo? Então, pessoal, aqui é o triângulo retângulo que a gente viu na aula passada. Aqui você tem a hipotenusa, tem um cateto e tem o outro cateto. Quando a gente quer calcular o seno de um ângulo, a gente pega o cateto oposto a esse ângulo e divide pela hipotenusa. No caso aqui, se a gente for calcular o seno desse ângulo aqui, a gente vai pegar o cateto oposto a esse ângulo, que é esse cateto aqui, sobre a hipotenusa, que é esse lado daqui. Se a gente fosse calcular o seno desse ângulo daqui, a gente ia pegar o cateto oposto a esse ângulo e dividir pela hipotenusa. Tá bom? Agora observe esse triângulo aqui, ó. Então, vamos analisar o seno desse ângulo aqui. O que é que vai acontecer? Eu vou pegar o cateto oposto a esse ângulo, ó, cateto oposto a esse cateto aqui, sobre a hipotenusa. Então vai ficar assim: seno de A é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Ó, quando você escreve seno de A, você não escreve o nome completo, você só escreve as três primeiras letras, S-E-N, É assim que você vai encontrar nos livros. Agora vamos calcular o cosseno. Então, o cosseno vai ser cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, partindo desse ângulo aqui, ó, se a gente quer calcular o cosseno dele, a gente vai pegar o cateto adjacente. É esse cateto aqui, ó, que ajuda na formação do ângulo, tá vendo? Aqui, ó, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, se a gente fosse calcular o cosseno desse ângulo, a gente vai pegar esse cateto aqui, porque é esse cateto que é o cateto adjacente desse ângulo. Agora, se a gente fosse calcular o cosseno desse ângulo, a gente vai pegar o cateto adjacente, que seria esse daqui no caso, Esse cateto aqui, sobre a hipotenusa. Então, você tem que notar que o cateto oposto e o adjacente depende muito do ângulo em que você está estudando. Então, nesse ângulo aqui, se eu quero calcular o cosseno desse ângulo, eu vou pegar o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cosseno de A é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, pessoal, a gente tem esse triângulo retângulo aqui, e quer calcular o seno desse ângulo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o cateto oposto a esse ângulo. Cateto oposto a esse ângulo é esse daqui. E dividir pela hipotenusa, E se a gente quer calcular o cosseno desse ângulo daqui, a gente vai pegar o cateto adjacente desse ângulo daqui, que é esse daqui, ó, cateto adjacente, que ajuda na formação do ângulo. Esse é o cateto adjacente desse ângulo, E dividir pela hipotenusa. Gente, uma informação importante, ó. Quando você escreve cosseno, você não escreve o nome todo, não. Nas equações você não vai encontrar o nome cosseno, não. Você vai encontrar as três primeiras letras, ó. C-O-S. Cosseno de A é igual cateto adjacente sobre hipotenusa. Para o seno é a mesma coisa. Você não vai escrever o nome seno. Você não vai encontrar o nome seno em equação. Você vai encontrar o S-E-N, que é seno de A é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Como é bom estudar matemática.